omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 8 de março, a Igreja celebra com alegria a memória de São João de Deus. São João de Deus nasceu no dia 8 de março de 1495. O seu nome de batismo era João Cidade Duarte. Ele nasceu em Portugal. O seu pai vivia de vender frutas na rua. Da sua infância, sabe-se que quando ele tinha 8 anos, ele foi levado por um viajante que tinha se hospedado na sua casa. 20 dias após o seu sumiço, a sua mãe morre de tristeza. O seu pai foi para um convento franciscano, que lá o receberam, e ali terminou os seus dias. Sabe-se que esse viajante levou São João a pé até Madrid, na Espanha. A sua caminhada até Madrid foi ao lado de saltimbancos e mendigos. E perto da cidade de Toledo, o viajante entregou a um homem bom, chamado Francisco Majoral. Esse administrava os rebanhos do conde de Oropesa, afamado por ser caridoso. Nesta época, o menino recebeu o apelido de João de Deus, porque eles não sabiam bem qual era o seu nome e nem qual era a sua origem. Durante 6 anos, Francisco Majoral educou João como um filho, juntamente com a sua outra filha pequena que tinha. Quando ele completou 14 anos até os seus 28 anos, João trabalhou para Francisco como um pastor. A relação dos dois era muito boa, era uma relação de pai e de filho. Porém, quando a filha de Francisco atingiu a idade para o casamento, ele desejou casá-la com João de Deus. Porém, o mesmo não queria o casamento e por isso se viu forçado a fugir e viver uma vida errante. Nesta época, João de Deus alistou-se como soldado do rei Carlos V. Como soldado, ele foi para a batalha de Paiva contra o rei Francisco I e o seu exército. Ele saiu vencedor, mas abandonou o exército para ganhar o mundo. Ele peregrinou por toda a Europa e depois foi até a África. Lá ele se fez vendedor ambulante. Então, como um filho pródigo, ele volta à sua cidade natal. Porém, ele descobre que os seus pais já haviam falecido. Então ele volta para a Espanha e lá ele abre uma livraria na cidade de Granada. Lá em Granada, São João de Deus teve a experiência mais marcante da sua vida, o encontro pessoal com Jesus Cristo a partir de uma pregação inflamada do futuro São João de Dávila. O sermão o tocou de tal maneira que ele saiu aos gritos da igreja, clamando: "Misericórdia, Senhor! Misericórdia, Senhor!" Ele andava pela rua se penitenciando, distribuiu os bens que tinha acumulado aos pobres e iniciou uma vida de penitências rigorosas. As pessoas acharam muito estranha a atitude de São João, por isso ele foi dito como louco e internado num hospício. Lá ele recebeu um tratamento desumano por causa da ignorância da época em relação às doenças mentais. Depois de ter sofrido os horrores naquele hospício, ele foi acolhido e orientado por São João d'Ávila. A partir desta orientação, ele decidiu fundar a Casa Hospitalar, que ele chamava Casa de Deus, que tinha o objetivo de tratar mais adequadamente aqueles que eram tidos como loucos. Começando este belo trabalho, muitos doentes mentais inclusive alcançaram a cura, coisas que eram muito estranhas para a sociedade da época. Com isso, nascia uma ordem religiosa que ele chamou Ordem dos Irmãos Hospitaleiros. Apesar de nunca ter estudado medicina, João de Deus conseguia a cura de vários doentes mentais, utilizando a sua própria experiência aliada à fé cristã. São João de Deus, em pleno século XVI, já havia percebido que, se a alma fosse curada, já estava meio caminho andado para a cura do corpo. Justamente por ter sido tratado como louco e de uma forma desumana, João de Deus conhecia profundamente a dificuldade e a situação dos doentes mentais. Por isso ele é considerado o precursor do método de tratamento psicanalítico e da compreensão de que as doenças têm origem psicossomáticas, ou seja, que a alma ou a mente perturbada gera doenças físicas.
As casas hospitalares de João de Deus foi um grande sucesso. Em pouco tempo, 80 casas já estavam espalhadas por toda a Europa. No princípio, elas abrigavam apenas os doentes mentais e doentes terminais. Depois, São João de Deus e os seus companheiros compreenderam que deveriam acolher todos os doentes. Eles tinham como lema: pelos corpos, as almas. Através de cuidar dos corpos, eles levavam a salvação das almas. Ele vivia da providência de Deus e das doações, e por isso ele saía pelas ruas dizendo: fazei o bem, irmãos, fazei o bem aos pobres, por amor a Deus. Em 1549, arriscando a própria vida, ele salva os doentes do Hospital Real, que havia pegado fogo. Em 1550, em janeiro, ele lança-se ao Rio Genil, tentando salvar um garoto. Assim ele agravou a sua broncopneumonia, que o levaria à morte. Nessa época, por obediência, ele muda-se para a casa da família Pisa, onde recebe algum conforto. O arcebispo o visitou e ele confidenciou seus sofrimentos. Ele sofria por causa dos doentes que deixava, das dívidas que tinha e do pouco que tinha servido a Deus, ele que tinha recebido tanto dele. O prelado, encantado pelas suas palavras, prometeu pagar as suas dívidas, assegurando o funcionamento do hospital. No dia 8 de março de 1550, na madrugada, ele toma o crucifixo, ajoelha-se e entrega sua alma a Deus. Em 1630 ele foi beatificado, em 1690 canonizado, em 1886 ele foi declarado patrono dos doentes e dos hospitais. Nesse dia de São João de Deus, nós somos convidados a rezar por todos aqueles que arriscam as suas vidas para cuidar dos doentes, todos os agentes de saúde, especialmente nesse tempo de pandemia. Então pedimos que São João de Deus interceda por cada um deles, para que eles tenham força e coragem para continuar cuidando daqueles que estão enfermos, e assim também encontrar um caminho de cura para toda essa situação que estamos vivendo, mas que a cura não seja para a glória dos homens, mas seja para a glória de Deus, e que assim como São João da Cruz também se arrependeu dos seus pecados, também nós possamos compreender que existe apenas um caminho para Deus, o caminho do arrependimento, o caminho de reconhecer que somos pecadores e nos confiarmos à misericórdia de Deus. Senhor Jesus, nós também batemos no peito e reconhecemos que somos pecadores assim como São João de Deus. Pedimos, Senhor, a graça de, reconhecendo os nossos pecados, experimentar profundamente o Teu amor e assim ter compaixão daqueles que mais sofrem, dos doentes, dos pobres. Tem misericórdia, Senhor, de todos os agentes de saúde do mundo inteiro que também sofrem, Senhor, nesse tempo de pandemia, pelo tempo e dedicação que devem dar àqueles que se encontram enfermos. Pedimos, Senhor, que o carinho, a dedicação deles seja para os enfermos, Senhor, consolo e esperança, e também cura. Dai-nos a graça, Senhor, de nesse tempo de pandemia encontrarmos, Senhor, a cura, para que possamos, Senhor, glorificar o Teu nome por uma vida santa, vivida na Tua presença, como São João de Deus. São João de Deus é um exemplo para nós, Senhor, porque mesmo diante da sua vida confusa, ele conseguiu alcançar a santidade, porque se confiou à Tua misericórdia. Que também nós, Senhor, possamos fazer a mesma coisa, não tendo medo, mas nos confiando à Tua misericórdia, encontrarmos, Senhor, a Tua salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São João de Deus, rogai por nós.